Olá, aqui é o Guto e este é mais um vídeo sobre o PET. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Além disso, na descrição do vídeo há um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Vamos às atividades. Na semana 4, finalizando o PET volume 3, nós vamos resolver alguns problemas utilizando equações do segundo grau. Não são problemas bobinhos, mas a gente vai aqui com calma, prestando bastante atenção aos cálculos, tomando bastante cuidado e considerando todas as informações. Número 1. Observe a figura abaixo. Ela representa a vista superior de um terreno retangular de 288 metros quadrados de medida diária, qual foi construída uma piscina com pedras em todo o seu contorno. O restante do terreno será gramado. Qual é a medida da área do terreno em metros quadrados que será gramada? Observe aí essa dimensão que eu destaquei com esse traço azul. Essa dimensão é igual a 2x. x menos 1 mais x mais 1, aí dá 2x, né? Essa outra dimensão do retângulo, que eu estou destacando aí com um traço vertical, é igual a x mais 7 metros. Identificar as dimensões desse terreno é importante porque a gente precisa representar agora qual é a área desse terreno. E a área total vai ser dada pelo produto das duas dimensões, 2x vezes x mais 7. E o texto diz que a área do terreno é igual a 288 metros quadrados, por isso eu igualei o produto das dimensões a 288. Aí agora a gente vai desenvolver esse produto que está no primeiro membro. 2x vezes x dá 2x ao quadrado. E 2x vezes 7 dá 14x. Tudo isso igual a 288. Quando a gente passa o 288 para o primeiro membro, ele passa subtraindo. Por que eu fiz isso? Para a gente ter o formato de uma equação do segundo grau. E 2x ao quadrado mais 14x menos 288 igual a zero é uma equação do segundo grau. Só que todos os coeficientes aí são pares, então, para a gente ter cálculos mais simples, a gente pode dividir essa equação por 2. Aí, fazendo isso, nós vamos ter a equação x ao quadrado mais 7x menos 144 igual a zero. Essa equação é equivalente à anterior, tá bom? Se a gente resolver, então, essa equação de agora, nós vamos encontrar o valor de x. E sabendo qual é o valor de x, a gente consegue determinar as dimensões desse terreno. Os coeficientes da equação são a igual a 1, b igual a 7 e c igual a menos 144. Com os coeficientes, a gente pode calcular o valor do discriminante delta, b ao quadrado menos 4ac. Substituindo as letras por números, nós vamos ter delta igual a 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 144. 7 ao quadrado é 49, e menos 4 vezes 1 vezes menos 144 é igual a 576. E 49 mais 576 é igual a 625. Esse é o valor do discriminante. Agora nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para determinar o valor de x. Você lembra da fórmula? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta, tudo isso sobre 2a. Então vamos lá, fazendo as devidas substituições aí na fórmula, nós vamos ter x é igual a menos 7, é menos b, né? b vale 7, então menos 7. Mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, raiz quadrada de 625, sobre 2 vezes a. O a vale 1, por isso 2 vezes 1. Desenvolvendo um pouquinho mais aqui, calculando a raiz quadrada do discriminante, raiz quadrada de 625 é 25, e 2 vezes 1 é igual a 2. Agora a gente pode separar, então, as soluções. A primeira solução vai ser menos 7 mais 25 sobre 2. Menos 7 mais 25 é 18, e 18 dividido por 2 dá 9. E a segunda solução vai ser menos 7 menos 25 dividido por 2, e isso é igual a menos 32 dividido por 2, que dá menos 16. Mas vamos prestar atenção numa coisa agora. A equação tem duas soluções? Sim, porque o discriminante delta é positivo. Mas nessa situação, x está relacionado às medidas de um terreno. E ninguém fala que um terreno tem menos 16 metros de largura, por exemplo. Por isso, nós vamos considerar apenas o valor positivo de x. x igual a 9. Agora vamos calcular a área da piscina. Considerando aí as dimensões da figura, a gente vê que a expressão algébrica que representa isso é igual a
7 vezes x mais 1. E nós sabemos que x é igual a 9. Então, substituir aí o x por 9. Portanto, a área vai ser igual a 7 vezes 10, e 7 vezes 10 é igual a 70. Como a gente está falando de área, são 70 metros quadrados. Agora que a gente já sabe a área total e a área da piscina, dá para calcular a área que vai ser gramada. A gente vai pegar a área total e subtrair a área da piscina. A área total é de 288 metros quadrados e a área da piscina é de 70 metros quadrados. Então, a área que será gramada é de 218 metros quadrados. Número 2. Uma praça retangular possui 112 metros quadrados de medida de área. Em toda a extensão de um dos lados de menor comprimento desta praça, que possui x metros, será colocada uma fita de isolamento para impedir a passagem de pedestres enquanto alguns funcionários da prefeitura estiverem plantando flores nesse local. Sabendo que o lado de maior comprimento dessa praça possui 6 metros a mais que o comprimento do lado menor, responda as questões a seguir. Você vê um desenho simples que representa essa praça retangular, a área é de 112 metros quadrados, e se o lado menor é x, o lado maior vai ser x mais 6. Então, eu indiquei o lado menor por x e o lado maior x mais 6. Letra A. Quantos metros de fita de isolamento serão gastos, no mínimo, nessa situação? Nós vamos montar uma equação que representa a área dessa praça. Olha, a área é o produto das dimensões, x por x mais 6, e o texto diz que a área é igual a 112 metros quadrados. Desenvolvendo o produto no primeiro membro, nós temos x vezes x igual a x ao quadrado, e x vezes 6, 6x. Tudo isso igual a 112. Agora a gente passa o 112 para o primeiro membro, ele passa subtraindo, x ao quadrado mais 6x menos 112 igual a zero é uma equação do segundo grau. Os coeficientes dessa equação são a igual a 1, b igual a 6, c igual a menos 112. Com os coeficientes, agora a gente pode calcular o valor do discriminante delta, b ao quadrado menos 4ac. Substituindo as letras por números, nós vamos ter delta igual a 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 112. 6 ao quadrado é 36 e menos 4 vezes 1 vezes menos 112 dá 448. E 36 mais 448 é igual a 484. Esse é o valor do discriminante. Agora nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para calcular o valor de x. Vamos lá? Substituindo os coeficientes e o valor do discriminante, nós vamos ter menos b, então menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, por isso raiz quadrada de 484, sobre 2a. O a vale 1, por isso 2 vezes 1. Aqui eu já desenvolvi um pouquinho mais. A raiz quadrada de 484 é 22 e 2 vezes 1 é igual a 2. Agora a gente pode separar então as soluções. Primeira solução, x' vai ser menos 6 mais 22 sobre 2, menos 6 mais 22 dá 16 e 16 dividido por 2 dá 8. E a segunda solução vai ser menos 6 menos 22 dividido por 2. Menos 6 menos 22 dá menos 28. E menos 28 dividido por 2 dá menos 14. Mais uma vez, como x é a medida de um lado de uma praça retangular, nós vamos considerar apenas a solução positiva da equação. Então, apenas x igual a 8, tá bom? Agora, olha só, o texto diz que em toda a extensão de um dos lados de menor comprimento dessa praça, que possui x metros, será colocada uma fita de isolamento. Então, respondendo à pergunta da letra A, serão necessários 8 metros de fita no mínimo, porque o lado menor mede x e nós achamos que x é igual a 8. Letra B. Caso haja necessidade de impedir totalmente a passagem de pedestres por essa praça, quantos metros de fita de isolamento serão gastos no mínimo para contorná-la? Agora a gente vai precisar então calcular o perímetro dessa praça retangular. E são dois lados que medem x e dois lados que medem x mais 6. É só somar tudo isso. E aí a expressão algébrica mais simplificada para o perímetro é igual a 4x mais 12. Nós sabemos que x é igual a 8. A gente calculou isso agorinha lá na letra A. Então a gente substitui x por 8. 4 vezes 8 mais 12 é igual a 44. Portanto, serão gastos no mínimo 44 metros de fita de isolamento. Letra C. Se o metro de fita de isolamento custa R$ 2,00 e o rolo fechado com 50 metros dessa fita é vendido por R$ 80,00,
Qual será mais vantajoso o encarregado da prefeitura comprar no caso de necessidade de impedir totalmente a passagem de pedestres pela praça? O rolo fechado de fita ou a quantidade exata para contornar a praça? Então, olha, nós temos duas opções. A primeira delas é o rolo fechado, que tem 50 metros de fita e custa R$ 80. O rolo de fita é suficiente para cercar a praça inteira, que tem 44 metros de contorno, então na primeira opção seria necessário gastar R$ 80. A segunda opção é comprar a fita por metro, e o metro custa R$ 2. Como são 44 metros, o valor a ser gasto será 44 vezes R$ 2. E esse produto, 44 vezes 2, dá 88, no caso R$ 88. Então a primeira opção está ficando melhor, está ficando mais barata, R$ 8. Portanto, é mais vantajoso comprar o rolo fechado. Número 3. Uma fábrica produziu 4 placas em formato retangular para cobrir uma parte interna de um galpão. Sabendo que cada uma dessas placas possui 78 metros quadrados de medida de área, determine: letra A medida do comprimento de cada um dos lados de uma dessas placas, se o comprimento do lado maior mede 7 metros a mais que o comprimento do lado menor. Veja aí um desenho que representa uma dessas placas. A área é de 78 metros quadrados para cada uma das placas. E indicando por x o comprimento do lado menor dessa placa, de acordo com o texto, o comprimento do lado maior tem que ser indicado por x mais 7, porque é 7 metros a mais. Vamos escrever então a equação da área dessa placa. Multiplicando as dimensões x por x mais 7, nós temos que isso é igual à área de 78 metros quadrados. No primeiro membro, x vezes x é x ao quadrado, e x vezes 7 é igual a 7x. Tudo isso igual a 78. Quando a gente passa o 78 para o primeiro membro, ele vem subtraindo. Então, a gente tem agora uma equação do segundo grau que está escrita na forma geral. Os coeficientes são a igual a 1, b igual a 7 e c igual a menos 78. Agora vamos calcular o valor do discriminante delta b ao quadrado menos 4ac. Substituindo as letras por números, nós vamos ter delta igual a 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 78. 7 ao quadrado é 49 e menos 4 vezes 1 vezes menos 78 é 312. Somando 49 com 312, nós encontramos o valor de 361 para o discriminante. Agora nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para determinar o valor de x. Fazendo aqui as substituições, nós vamos ter menos b, então, menos 7. Mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, o discriminante é 361. Tudo isso sobre 2a. O a é igual a 1, portanto, 2 vezes 1. Aqui eu calculei a raiz quadrada do discriminante, raiz quadrada de 361 é 19, e 2 vezes 1 é igual a 2. Vamos agora, então, separar as soluções. X' vai ser menos 7 mais 19 sobre 2. Menos 7 mais 19 dá 12, e 12 dividido por 2 dá 6. E x duas linhas vai ser menos 7 menos 19 sobre 2. Menos 7 menos 19 dá menos 26, e menos 26 dividido por 2 dá menos 13. Outra vez, apesar de termos encontrado duas soluções para a equação, nós vamos considerar apenas o valor positivo de x, porque a gente está falando de uma medida de comprimento. Então, x é igual a 6. O item A está pedindo a dimensão de cada um dos lados dessas placas. Um dos lados mede x, e x é igual a 6 metros. O outro lado é x mais 7. E 6 metros mais 7 metros é igual a 13 metros. Letra B. Determine o preço do metro quadrado cobrado pela fábrica se o dono do galpão pagou um total de R$ 9.672. Olha, o texto diz que a fábrica produziu 4 placas. Então, são 4 placas, cada uma com 78 metros quadrados de área. Isso dá um total de 312 metros quadrados. Agora a gente divide o valor que o dono do galpão pagou pelo total de metros quadrados, assim a gente tem o preço por metro quadrado. E dividindo R$ 9.672 por 312 metros quadrados, encontramos R$ 31 por metro quadrado. R$ 31, portanto, é o preço por metro quadrado. Número 4. O desenho abaixo representa a bandeira da Finlândia a ser confeccionada com a área total medindo 198 metros quadrados. Qual é a medida da área achurada nesse desenho em metros quadrados que será pintada de azul? Nós vamos começar escrevendo uma equação que representa a área da bandeira.
Vamos multiplicar as dimensões, que são 5x mais 3 e 3x mais 2, e igualamos isso a 198, que é a área da bandeira. Agora a gente precisa, então, multiplicar os termos entre parênteses aí no primeiro membro. Veja que 5x vezes 3x é igual a 15x ao quadrado. 5x vezes 2 é 10x, 3 vezes 3x é 9x, e 3 vezes 2 é igual a 6. Aí, passando o 198 para o primeiro membro, ele passa subtraindo, e somando todos os termos semelhantes, nós obtemos uma equação do segundo grau, que na forma geral é escrita assim: 15x ao quadrado mais 19x menos 192 é igual a zero. Os coeficientes dessa equação são a igual a 15, b igual a 19, c igual a menos 192. E vamos calcular então o discriminante delta, b ao quadrado menos 4ac. Substituindo as letras por números, nós vamos ter delta igual a 19 ao quadrado menos 4 vezes 15 vezes menos 192. Gente, 19 ao quadrado dá 361. Agora, menos 4 vezes 15 vezes menos 192 dá 11.520. Somando esses dois números, nós temos o valor de 11.881 para o discriminante. Agora nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para determinar o valor de x. Vamos fazer aqui as substituições. Vai ficar x é igual a menos 19, porque o b vale 19 e na fórmula nós temos menos b. Mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, o discriminante é 11.881. Tudo isso sobre 2a. Eu coloquei 2 vezes 15 porque nesse caso aqui o a vale 15. No próximo passo aqui eu já desenvolvi um pouquinho. A raiz quadrada de 11.881 é igual a 109 e 2 vezes 15 é igual a 30. Vamos separar aqui as soluções. X' vai ser igual a menos 19 mais 109 sobre 30. Menos 19 mais 109 dá 90. E 90 dividido por 30 é igual a 3. E x duas linhas vai ser igual a menos 19 menos 109. Tudo isso dividido por 30. Menos 19 menos 109 é igual a menos 128. E menos 128 dividido por 30 dá um valor aproximado de menos 4,3. Novamente, você viu que apareceu uma solução negativa aí. Matematicamente, isso não é um problema, mas para essa situação a gente vai considerar só a solução positiva, porque x é uma medida de comprimento. Então, vamos considerar x é igual a 3. Bom, nós queremos saber a área que será pintada de azul, que está fazendo aí esse formato de cruz. Nós vamos pensar então nessa figura, na cruz, como uma composição de figuras. Primeiro, a gente pode pensar em um retângulo com um lado maior aí na horizontal. Veja, eu marquei esse retângulo agora com uma outra cor diferente do azul, só para destacar. E a área desse retângulo vai ser x vezes 5x mais 3, x vezes 5x é igual a 5x ao quadrado, e x vezes 3 é igual a 3x. Agora nós vamos olhar para essa faixa que está aí na vertical. Você viu que eu marquei agora essa parte com uma outra cor também, para dar um destaque aí. A área desse retângulo aí que eu marquei agora na vertical vai ser igual a x vezes 3x mais 2. X vezes 3x é 3x ao quadrado, e x vezes 2 é 2x. Agora presta atenção. Você reparou que tem uma região aqui, ó, essa região desse quadradinho que está até mais destacado aqui? Pois é, nós contamos esse quadradinho aí duas vezes. E as dimensões desse quadradinho são iguais a x, então a área dele é x ao quadrado. Então a gente precisa subtrair x ao quadrado, porque senão nós vamos ter contado essa área duas vezes. Aí agora o que a gente vai fazer? Nós vamos somar as áreas das duas faixas retangulares e vamos subtrair essa área que está sobreposta aí de x ao quadrado. 5x ao quadrado mais 3x ao quadrado menos x ao quadrado é igual a 7x ao quadrado. E 3x mais 2x igual a 5x. Por isso que ficou aí 7x ao quadrado mais 5x. Nós sabemos que x é igual a 3. Então, nessa expressão, nós substituímos o x por 3. Aí nós vamos ter 7 vezes 3 ao quadrado mais 5 vezes 3. 3 ao quadrado é 9, né? Então, 7 vezes 9 dá 63 e 5 vezes 3 é igual a 15. E 63 mais 15 é igual a 78. Portanto, depois de todos esses cálculos aí, a gente conclui que a área que será pintada de azul é de 78 metros quadrados.
Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!